CBN Perspectiva Empresarial. Descubra como melhorar a gestão da sua empresa com Rodrigo Vensky. Segunda-feira é dia de CBN Perspectiva Empresarial com Rodrigo Vensky, que está conosco aqui nos estúdios. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Manuel. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre empresa familiar, sucessão e tudo que envolve esta questão que é muito sensível, né, Rodrigo? É muito sensível porque perpassa a relação econômica, né? Existe uma questão do indivíduo subjetiva, da característica de família, enfim, né? E se a gente falou semana passada sobre conflito, se conflito existe entre as pessoas normalmente, imagine dentro de uma família, né? Então, gerir uma empresa familiar sempre é um desafio muito grande para as pessoas envolvidas na família e para os colaboradores, né, funcionários que trabalham na organização. E o que acaba constituindo uma empresa familiar, de fato, para a gente poder trazer esses detalhes aí para o nosso ouvinte? No Brasil, a imensa maioria das empresas são familiares. E significa o quê? Significa que é um pai, um filho, uma mãe com uma filha, né? Irmãos, que conduzem uma empresa que muitas vezes passa de 1, 2, 3 gerações, né? Então, a empresa familiar é toda aquela que envolve familiares no controle societário, ou seja, você tem sócios na família que ocupam ou são investidores, né? Isso caracteriza uma empresa familiar. É diferente, por exemplo, uma empresa listada em bolsa, em que você não tem um controlador efetivamente. Você tem uma pulverizada entre vários acionistas, né? Então, por isso que, via de regra, as empresas são regidas por pessoas que têm convívio. Porque, vamos lá, como é que se constitui uma sociedade empresária? Ela constitui inicialmente por uma afinidade pessoal, né? Antes de você... Existem empresas que não são tão assim, mas a maior parte das empresas é uma afinidade pessoal entre os... E a primeira afinidade que a gente tem é na nossa própria família. Então, naturalmente, uma empresa familiar são aquelas que... E aí tem uma subdivisão também, Manuel. Tem empresa que é de uma única família e tem empresa que tem 2, 3, 4 famílias que todos trabalham junto. Então, você administra a relação de cada família individualmente e naquele coletivo. Então, empresa familiar é isso. São empresas em que os controladores são pessoas têm o mesmo sangue, né? Nessa questão ali de envolver as pessoas na empresa, é obrigado colocar os filhos como as pessoas? Eu devo colocar como um agente, como alguém que vai estar ali para ser uma empresa familiar em si? Como que funciona essa relação? Naturalmente, os pais, isso é uma coisa assim, só você olhar na sociedade. Via de regra, os pais que se entendem bem-sucedidos, eles querem que os filhos tenham o mesmo destino deles. Então, é muito comum você perceber nas empresas familiares, os pais muitas vezes forçando o filho a assumir uma postura de gerente, de diretor dentro da própria empresa, né? E às vezes até contra a própria vontade do filho. Isso é bastante comum, porque não quer também dividir com uma pessoa desconhecida, vamos dizer assim, para administrar a empresa que ele fundou, enfim. Então é uma questão meio... É muito particular, né? Isso das pessoas tentarem fazer sucessão dentro da própria família. Agora, sem dúvida nenhuma, acho que todo dono de empresa tem que tomar um certo cuidado na hora da sucessão, de obrigar um filho a participar de uma administração da empresa, porque pode ser que ele não tenha o menor interesse nessa participação. E ele acabe o filho acabe entrando na gestão junto com o pai, por comodismo. Só que o ponto é, se ele não se preparou para isso, se ele não tem vontade de fazer aquilo, a hora que o pai sair da gestão, ele vai ter uma grande dificuldade de tocar o negócio. Porque gerir uma empresa é muito bonito, né? Na teoria, filosoficamente é maravilhoso, né? Quando aquilo dá frutos, quando dá lucro. Agora, e quando a empresa entra em crise? E quando você precisa pensar se você vai investir o recurso ou vai tirar como lucro? Aí você precisa pensar de uma forma mais fria. E muitas vezes, se a pessoa não se preparou para isso, então gera um problema. Então, assim, a regra é: se o pai vai colocar o filho para sucedê-lo, que é o natural, afinal de contas é uma herança, né, vamos dizer assim, no futuro vai se tornar uma herança, ele precisa pensar muito bem em qualificar esse filho para que ele venha a desempenhar a função melhor que ele. Não adianta ele trazer o filho sem preparar o filho. Então, é natural o filho vir a suceder? Com certeza é natural, porque é uma questão sucessória. Porém, precisa sim haver uma frieza na análise disso em relação até à capacidade do filho de assumir a responsabilidade e interesse em assumir a responsabilidade. Muitas vezes o filho acaba vindo por comodismo. Até para não afetar o clima organizacional também. Você falou, né, de ter frieza ali para decisões, e acho que é importante também ter uma frieza na hora de
dividir ali a gestão profissional da gestão familiar. Acho que muitas vezes acaba se confundindo tudo, né? E você você pode fazer Parte basicamente financeira. três tipos de gestão, né? A gestão que é exclusivamente familiar. Então, toda a diretoria, enfim, toda a parte, a cúpula da empresa é a família e o resto são colaboradores. Você pode fazer uma gestão 100% profissional, ou seja, o dono da empresa se torna só um acionista, um controlador que determina para uma diretoria executar com pessoas de mercado a execução e aí só colhe dividendos, enfim, daquilo que ele tem. Ou híbrida, em que você parte da diretoria, né, vai ser familiar e parte da diretoria é profissional. E aí são três situações completamente diferentes e que exigem, com certeza, uma frieza, uma maturidade de todo mundo muito grande para conseguir conduzir, porque não é fácil para você, que é o dono da empresa, tem uma participação acionária na empresa, você dividir poder com quem é um gestor profissional, porque muitas vezes você vai se sentir tolido em relação a alguma ação que ele tomar e você não concordar. E aí você vai interferir objetivamente, você não vai interferir, você vai dar liberdade. Então, a gestão profissional com a gestão familiar é sempre um desafio para qualquer organização. Hoje, na maioria do Brasil, a gente tem o quê? Uma gestão híbrida? A maior parte do Brasil é gestão familiar. Só familiar mesmo. Familiar. Uhum. E aí as empresas tendem, diretores conforme vai sucedendo, conforme vai havendo uma sucessão dentro da família, e até porque às vezes a família fica muito grande. Aí tem muita gente para administrar a empresa, então daí é muito mais fácil você terceirizar para um profissional. E outra, o profissional você demite. A família, você tem muita dificuldade de demitir, né? Ou não demite, Sim. ou vai virar uma dissolução de sócios, vira um problema muito maior. O executivo não. O executivo você vai, ele não cumpriu as suas metas, você simplesmente desliga ele, paga as verbas rescisórias e acabou. Agora, como é que você vai demitir um sócio? É muito mais difícil. Até, do seu ponto de vista societário, de regras de deliberação social, é diferente você nomear um gestor administrador sócio e não sócio. A própria lei distingue como você destitui. O quórum para você destituir um administrador sócio é muito maior. Você tem que conseguir mais votos do que se você for um executivo, por exemplo. Interessantíssimo, né? Para entender como que é a dinâmica e para você estar respaldado também, de saber como tomar as decisões. E tem mecanismos que a gente pode entender de acompanhamento do sócio que não quer mais tocar o dia a dia da empresa. Decidir, vou profissionalizar, vou fazer a gestão profissional e eu vou colher os frutos aí dessa gestão. Como fazer esse acompanhamento? Posso intervir, não posso intervir? Em que momento que eu vou intervir? Como é que funciona? Existem vários modelos que as empresas adotam, né? Tem inclusive aqueles modelos que são bem permissivos, no sentido de que uma vez por ano os sócios vêm e colhem os frutos e a empresa vai sendo tocada, né? Isso, por incrível que pareça, isso é bastante comum em empresas, ainda mais quando tem a sucessão, né? Que daí o sucessor acaba não tendo interesse no dia a dia da operação, ele só vai pegando os números e vai recebendo seus dividendos e deixa a administração solta. Mas não é como a gente recomenda para os nossos, né? Para os nossos clientes. O que a gente recomenda? Que você crie uma estrutura efetivamente de controle da gestão que você tem. Ou seja, se você tem uma diretoria 100% profissional e você não tem controle, né, objetivo, crie um conselho de administração em que os sócios participem, façam uma reunião mensal, tenham feedback do que está acontecendo da diretoria, que eles prestem contas e aí você vai dando as coordenadas. De uma forma, inclusive, Manuel, estruturada. Ou seja, faz uma reunião do conselho de administração, nomeia, né, faz uma assembleia, faz uma reunião do conselho de administração, faz ata, né? Ou seja, coloca para o executivo de uma forma muito procedimentalizada o que se espera dele, né? Então, ao acompanhamento, existem instâncias dentro da organização para você fazer isso de uma forma formal e, lógico, para e passo, mas lógico, ele é sócio. Então, mesmo que a reunião do conselho aconteça mensalmente, ele pode continuar participando do dia a dia da operação, né, de uma forma mais informal, mas ele pode continuar visitando, acompanhando, etc., que a gente também encoraja. Porque, às vezes, um mês, dependendo de cada atividade empresarial, é uma janela muito grande que você pode levar bastante sustos, né? E saber também escolher os profissionais ali para que conflua também com os seus pensamentos, né? Trazer alguém que não tenha essa mesma visão, trabalho, mesma cultura, pode dificultar, né, Rodrigo? É isso aí. Na verdade, assim, Manuel, a hora que você delega a função, você precisa dar confiança para a pessoa para que ela vai executar aquilo dentro do que você espera. Então, você tem que dar uma margem também de liberdade para ele executar o trabalho dele. Senão também não adianta. Senão você está só pagando uma pessoa, mas administrando o lugar dela, né? Dando ordens. Mas isso é um fantoche, né? Ele não vai servir também para agregar, né? Conhecimento diferente. Rodrigo, obrigado por mais uma semana. Obrigado, Manuel, e a todos os ouvintes uma boa semana. Semana que vem a gente vai contar para vocês como
ter controle do fluxo, ter controle de caixa. Esse é o tema da semana que vem. Já já a gente volta.